Recentemente eu fui convidado para ministrar uma palestra para casais e o tema foi o desafio de vivermos a dois. É interessante pensarmos nisso porque hoje se tem constituído um verdadeiro desafio viver a dois. No ano de 2023 para 2024 se divorciaram quase 500 mil de casais. Viver em harmonia conjugal significa que eu vou passar por adversidades, mas eu vou ter sabedoria, maturidade e amor para lidar com os conflitos. Quando nós queremos viver a dois, por que eu estou falando isso? Porque eu sou casado há quase 30 anos com a mesma mulher e temos 2 filhos e eu sou muito feliz no meu casamento. E eu quero te passar aqui algumas dicas que ao longo desses anos que a gente tem dado várias palestras, mas também do que eu vivo. Olha, se você quer viver bem a dois, é preciso que você desenvolva harmonia conjugal no seu relacionamento. Quando eu digo harmonia conjugal, significa você viver bem, viver em paz, viver um ambiente tranquilo no seu casamento, aonde haja ternura, amor, cuidado, respeito pelo seu cônjuge. Nós fazemos o melhor para que o nosso casamento ele dê certo. E a harmonia conjugal, ter um casamento de paz, de amor, é o principal de nossas vidas. Mas para isso é preciso que haja maturidade suficiente entre os dois para que vocês saibam vencer as adversidades, porque os problemas vêm para todos nós casados. Mas saber lidar com os conflitos no lar, saber lidar com as diferenças de temperamentos. Você se apaixonou pelo seu cônjuge, provavelmente porque você percebeu nele ou nela algo que você não tem com tanta qualidade quanto ele ou ela. Por exemplo, eu sou casado com uma mulher que ela é completamente diferente de mim. E graças a Deus e glória a Deus por isso. Até o nome dela, eu sempre digo isso nas minhas palestras, o nome dela é Calmiane, o nome dela é Calma, já vem de calma. É uma pessoa bem mais tranquila, bem mais dócil e meiga. Quando eu me aproximei dela, porque eu me interessei por ela por várias coisas, dentre elas, eu percebi nela características, qualidades, atributos que eu não tinha tão pleno como ela tinha. E com certeza ela viu em mim também qualidades e habilidades e competências que eu não tinha. Então isso faz um casal se aproximar do outro. Mas o que você tem que ter cuidado é o que faz vocês se aproximarem não seja depois motivos de brigas e de desavenças. Exemplo, você é uma pessoa ativa, proativa, dinâmica, que age, que busca, que resolve. Já você é casado com uma outra pessoa que o seu cônjuge, ele é metódico, ele é detalhista, ele é nos mínimos detalhes. Você tem que ter paciência para você conviver, habilidade para lidar com o seu cônjuge, porque foi isso que você se atraiu por ele, porque ele ou ela é metódico, reflete, pensa antes de agir. Um outro ponto também que eu quero trazer sobre esse desafio de vivermos a dois é a comunicação entre o casal. Olha, quando nós sabemos nos comunicar bem com o nosso cônjuge, eu garanto para você, seu relacionamento conjugal ele vai para um outro nível. Lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 22, versículo 21, ele vai dizer que a vida e a morte estão no poder da nossa comunicação, da nossa língua. Aquele que souber usá-la bem, comerá do seu fruto. Quer dizer que se eu desenvolvo uma comunicação saudável e eficaz em relação ao meu cônjuge, com certeza eu vou ter um casamento bem melhor. O que é que nós estamos comunicando para o nosso cônjuge? Nós temos comunicado vida, palavras de amor, de perdão, de afeto, de carinho, de cuidado, de zelo? Ou nós estamos comunicando morte? Eu me arrependi de ter casado com você, eu não suporto mais você, você se parece com o seu pai, com a sua mãe, você é preguiçosa, você é isso, você é aquilo. O que é que nós temos comunicado para o nosso cônjuge? Pensa nisso. E quando eu digo sobre se comunicar bem, nos comunicarmos bem com o nosso cônjuge, eu estou falando aqui
não necessariamente de você falar muito. Nem sempre se comunicar bem significa que você tem que falar o tempo todo. Aprenda a ouvir mais. Na comunicação, ouvir mais é muito importante. Principalmente para você que é muito falador. Para você que fala demasiadamente, aprenda a ouvir mais. Por quê? Tiago vai dizer no capítulo 1, no versículo 19, que nós temos 2 ouvidos e uma boca. O Senhor Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca. Isso é, precisamos ouvir mais e falar menos. Mas para você, meu amigo, minha amiga, que é caladinho, que fala calmo, bem tranquilo, que quase não abre a boca. Quando chega em casa, como é que foi seu dia? Foi bom. É o máximo que você fala. Você precisa se comunicar mais. Você precisa soltar mais as suas palavras. E uma outra coisa que eu quero falar dentro desse assunto, comunicação. Olha, quando você for conversar com o seu cônjuge, você precisa ouvir com o ouvido, mas escutar com o seu coração. Você precisa estar conectado no que está sendo falado ali, gente. Você precisa estar ali conectado com as palavras, com o seu coração, com os seus ouvidos, com o seu ser. Larga o celular naquela hora e aprenda a ouvir seu cônjuge. Isso é extremamente importante. É um desafio viver a 2 quando o casal não se comunica bem. Eu estou falando aqui sobre o desafio de vivermos a 2. E para vivermos a 2 bem, nós precisamos ter uma harmonia conjugal. Segundo lugar, nós precisamos desenvolver essa habilidade da boa comunicação, da comunicação saudável e eficaz, da comunicação que eu digo que é o oxigênio do casamento. E aqui eu quero partir para uma história que eu acho que é muito importante, para esse vídeo não ficar tão longo, tá? Para o vídeo não ficar tão longo, eu quero contar uma história que diz assim. Certa vez um pastor foi visitar uma das suas ovelhas, um dos seus membros que estava hospitalizado e por sua vez ele estava na UTI entubado. E chegando lá, ele começou a cantar, ele começou a falar, ler a palavra, e aquele irmão lá pouco via, ou melhor, quase não podia falar, quase nada, com muita dificuldade. E chegou um dado ali instante que aquele paciente, aquele irmão começou a fazer um gesto, passando mal. E o pastor ficou sem entender, e ele fez um sinal pedindo uma caneta e um papel, e o pastor pegou o papel, pegou a Bíblia, deu a ele e ele escreveu, mas aí o som dos aparelhos começaram a dar aquele bip de morte, bip, que ele estava morrendo. Chamou os médicos vieram, tentaram salvar aquele irmão, não teve jeito, aquele irmão veio a óbito. E naquela euforia, naquela loucura ali, naquela perda, naquele desespero, o pastor guardou aquele papel no paletó, no bolso do seu paletó. E disse que ele foi, avisou para a sua família, fez a cerimônia fúnebre. Quando ele voltava, ele lembrou daquele bilhete no seu bolso. E ele tirou e lá estava escrito: pastor, o senhor está pisando na borracha do meu oxigênio. O que eu quero dizer com isso? Claro que isso é apenas uma metáfora, mas o que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós estamos pisando na borracha do oxigênio do nosso cônjuge. Não dá para um casamento viver bem quando eles não conseguem se comunicar, porque a comunicação, ela é o oxigênio do relacionamento conjugal. Você precisa se comunicar bem, porque senão vai haver morte. E guarde essas palavras que eu já ouvi. O divórcio, a separação, ela é precedida pela morte da comunicação. Uma das primeiras coisas que morre no casamento é a comunicação. Quando esse oxigênio da comunicação, que dá vida ao casal, eles conseguem se comunicar, olhar um olho no olho do outro, interagir, se conectar, ouvir e entender o que o outro diz, o casamento vai bem. Mas se isso não funciona, infelizmente, o seu casamento ou o meu, qualquer casamento, ele está fadado ao fracasso. E esse fracasso pode ser um casamento falido, como eu digo, um casamento destruído ou a separação total. Pensa nisso. E se você gostou desse vídeo, eu quero pedir para que você compartilhe ele, manda para um amigo seu, para um casal, para uma pessoa que precisa ouvir essa palavra. E outra coisa, deixe o seu comentário aqui embaixo. Estou falando do fundo do meu coração
para você. E deixa o seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreve também, que é um prazer ter você aqui comigo toda semana. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.